A Bíblia nos adverte: nunca confie em um homem que faz isso. Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Desejo paz a cada um de vocês. Já deixe seu like para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Desde já agradeço, e vamos à palavra de hoje. Permita-me enfatizar a gravidade deste assunto, e Deus detesta fortemente a falsidade. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, apresenta uma declaração profunda: estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, elas são uma abominação para ele. Entre essas abominações estão o comportamento orgulhoso, a língua enganosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que concebe pensamentos perversos, os pés que se lançam para o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Pode ser intrigante para nós, como indivíduos, perceber a mentira ou o orgulho como questões prementes em nossas vidas. No entanto, tais assuntos carregam um peso significativo aos olhos de Deus. Mentir contradiz a própria natureza do próprio Deus. As Escrituras afirmam que Deus personifica a verdade. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além disso, em João capítulo 17, versículo 17, afirma: e santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, quando nos envolvemos em falsidade, agimos de forma contrária à essência divina de nosso Pai Celestial. É crucial reconhecer que a Bíblia revela a verdadeira origem das mentiras. Em João capítulo 8, versículo 44, afirma que o pai da mentira é o diabo. Para seu pai, o diabo, você deseja cumprir seus desejos. Ele é homicida desde o princípio e não respeita a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua verdadeira língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem mente está alinhado com o diabo, não com Deus. Mentir vai contra a natureza de Deus. Há uma história sobre uma criança que contou inúmeras mentiras, levando seu pai a ensinar-lhe uma lição valiosa. O pai pegou um pedaço de madeira novinho em folha e pregou 10 pregos nele. Ele olhou para a criança e disse: Ricardo, você recentemente contou 10 mentiras. Quero que se desculpe por cada mentira e, ao fazê-lo, removeremos um prego da madeira. A criança foi e pediu desculpas por cada mentira, e a cada pedido de desculpas, um prego foi removido. No entanto, quando o 10º prego se foi, a criança notou que a madeira ainda estava marcada pelos pregos. O pai explicou: e agora você aprendeu o preço da mentira. Ela corrói a confiança e mancha a reputação. Você pode se enganar acreditando que mentir poupa a pessoa para quem você está mentindo ou que é um ato de bondade. No entanto, a verdade é o que liberta as pessoas. Assim como qualquer outro pecado, as mentiras fornecem apenas benefícios de curto prazo e, em última análise, têm consequências negativas. A mentira está em oposição direta à natureza de Deus. Reconhecidamente, pode ser difícil enfrentar os desafios imediatos que surgem quando se aceita a verdade. No entanto, é o caminho que leva à paz duradoura. Construir relacionamentos baseados em mentiras inevitavelmente levará a problemas de longo prazo. Ao contrário, quando falamos a verdade, estamos plantando as sementes de recompensas futuras. Pensar sabiamente sobre o futuro é uma característica conhecida como prudência, e a Bíblia tem muita sabedoria a oferecer sobre esse assunto. Provérbios capítulo 22, versículo 3, nos ensina que o prudente vê o mal se aproximando e toma medidas para se proteger, enquanto o ingênuo segue em frente e enfrenta as consequências. Nesse caso, o mentiroso é o indivíduo ingênuo, e Salomão avisa que o castigo os aguarda. Encontramo-nos em uma encruzilhada crítica, confrontados com a escolha entre dizer a verdade ou recorrer a mentiras. Nesta decisão, temos a opção de desapontar nosso Pai, Deus, mentindo ou trazer alegria a Ele falando a verdade. Muitas vezes, nossa inclinação para mentir vem da falta de coragem. No entanto, não devemos temer as pessoas quando se trata de falar a verdade. Em vez disso,
devemos estar confiantes e confiar que Deus nos protege. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Há casos em que podemos estar atrasados e nos sentirmos tentados a dizer a nossos amigos que estamos a apenas 10 minutos de distância, quando, na realidade, levaremos 40 minutos. No entanto, mentir em tais situações apenas agrava o problema em questão. Mentiras tendem a piorar a situação. É comum enfrentarmos alguma reação depois de falar a verdade, pois o destinatário pode reagir com desagrado ao processar suas emoções. No entanto, as pessoas geralmente apreciam a honestidade. Por outro lado, a covardia corrói nosso autorrespeito, tornando-nos mais propensos a mentir no futuro, pois gradualmente corrói nosso caráter pessoal. Se você achar difícil dizer a verdade, sugiro abster-se de dar respostas imediatas. Você pode exercer seu direito de permanecer em silêncio, semelhante ao pleitear o quinto. Nem tudo exige sua opinião e, às vezes, é melhor segurar a língua. Talvez você precise reunir coragem antes de responder a uma pergunta. Dedicar 10 minutos para se recompor e depois voltar para tratar do assunto pode ser útil. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, afirma que até o tolo parece sábio quando fica calado, e alguém que mantém a boca fechada é considerado entendido. O custo da covardia é incrivelmente alto, conforme destacado na Bíblia. Covardes são mencionados ao lado de outros pecados graves em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Lê-se que os covardes, juntamente com os infiéis, detestáveis, assassinos, sexualmente imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, terão sua porção no lago de fogo e enxofre, que significa a segunda morte. Como membros do corpo cristão, somos chamados a não ser covardes. A covardia não é uma característica que reflete os frutos do cristianismo. Embora possa ser tentador entregar-se a um comportamento pecaminoso e desfrutar de prazeres de curto prazo, devemos permanecer firmes e perseverar até o fim. Quando se trata de confrontar nosso hábito de mentir, devemos começar com a verdade e reconhecer as mentiras pelo que elas realmente são. Usamos muitos termos para mascarar mentiras, mas o primeiro passo para superá-las é reconhecê-las como pecado. Às vezes, tentamos evitar essa realidade rotulando-as de mentiras inocentes ou meros hábitos. No entanto, não devemos nos esquivar do fato de que estamos pecando. Não vamos chamá-lo de mentira inocente. Em vez disso, vamos considerar o destino dos mentirosos, que inclui os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, prostitutos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Sua porção os espera no lago de fogo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, afirma-se que os mentirosos, entre outros, enfrentarão a segunda morte, que envolve fogo e enxofre. Mentir pode parecer insignificante para nós, mas a Bíblia equipara os mentirosos aos feiticeiros em termos de suas consequências. Mentir tem um grande custo. Provérbios capítulo 22, versículo 1, enfatiza o valor de um bom nome, que é mais desejável do que vastas riquezas. É melhor ser estimado do que possuir prata ou ouro. Suas palavras devem ter peso, seja falando a verdade ou optando pelo silêncio. Seja forte e corajoso, falando a verdade com prudência. O Senhor nos deu uma ferramenta poderosa, nossa língua, que tem o potencial de construir ou destruir. Com este dispositivo, podemos erguer nações ou prejudicar a criação de Deus. Nesta produção digital da Grace, exploraremos 6 coisas nas quais vale a pena investir nosso tempo. Em primeiro lugar, expressar gratidão e expressá-la. Sentir-se grato é maravilhoso, mas é essencial expressar nossa gratidão. Ao longo da Bíblia, testemunhamos pessoas proclamando seus louvores em alta voz. Embora possamos sentir vergonha de dar louvor, o Salmo 100, versículo 4, nos encoraja a ser gratos e expressá-lo. Há muito pelo que agradecer, e se você luta para pensar em algo, comece agradecendo a Deus pelo fôlego em seu corpo.
Às vezes caímos na armadilha de murmurar e resmungar, mas Êxodo nos mostra que Deus se desagrada com tais atitudes. Interagir com alguém que murmura constantemente é desagradável. Depois que Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, eles resmungaram, reclamaram e até desejaram retornar à sua antiga vida de escravidão. Todos nós podemos nos lembrar de momentos em que oramos fervorosamente por algo e, quando deu certo, nos pegamos reclamando. Os israelitas clamaram por libertação no Egito, mas reclamaram quando receberam bênçãos. Os inimigos que os trancaram fora da terra prometida não foram forças externas, mas suas próprias atitudes negativas, conforme destacado em Números 11. Nossa carne tem uma tendência natural de se inclinar para a negatividade, mas requer autocontrole para manter uma atitude de gratidão. Louvai a Deus mesmo no deserto. Quando algo incomodar ou preocupar, use a oração e a ação de graças em vez de reclamar. Filipenses 4. Versículo 6, nos aconselha a não ficar ansiosos, mas a apresentar nossos pedidos a Deus em todas as situações, acompanhados de oração e petição com ação de graças. Reclamar abre a porta para o diabo, então devemos aprender a expressar gratidão em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, devemos usar nossas palavras para abençoar os outros. As palavras que falamos possuem um poder tremendo. Provérbios 18. Versículo 21, afirma que a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que se entregam a ela colherão as consequências. Portanto, devemos escolher abençoar a nós mesmos e a nossos filhos com nossas palavras. É crucial estar atento a como falamos sobre nós mesmos. Lembre-se de Mateus 15, versículo 11.